Olha, você sabia que julho é laranja? Eu não sabia não, mas viu? E para falar mais sobre essa campanha e explicar mais sobre o trabalho da odontologia em pacientes especiais nesta época de pandemia, estamos recebendo aqui a dentista Camila Castelo Branco, que a gente vai começar a falar primeiro desse julho laranja, Camila. Me fala, por que existe o novembro azul, o outubro rosa e agora inventaram esse julho laranja, né? Tem também o setembro amarelo, né? Isso. Laranja por quê? Laranja é uma campanha de conscientização, começou lá em Brasília e é sobre a conscientização que criança também usa aparelho. Então, a gente não precisa esperar a criança trocar todos os dentes, como antigamente se tinha essa ideia. Quer dizer que era antigamente mesmo, as pessoas diziam, arranca o dente e aí vai entramelar, né? Porque não deixava, não sei o quê. E aí só aí ia se cuidar, né? Isso, hoje em dia não. Muito pelo contrário. Então, cuidados precoces, né? Sorriso para a vida toda, essa é a ideia. E aí é o Julho Laranja, é essa conscientização. Que a criança, a partir dos 5 anos. Que acontece de que forma esse julho laranja na prática? Prática é que a criança tem que ser consultada com um odontopediatra ou ortodontista que trate de criança a partir dos 5 anos. Então, quando ela está nessa fase de troca, né, caiu o primeiro dente de leite, está iniciando essa dentição mista, né, que é dente permanente com dente de leite, a gente começa a fazer essa avaliação ortodôntica. Então, a criança começa a usar aparelhos nessa fase. E o objetivo são tratar a arcada dentária, a arcada óssea, e não apenas dente. Me fala uma coisa, aí me parece que por começar precocemente para os padrões de hoje, é menos traumático do que seria? Sim, é menos traumático, é mais fácil e a gente, como está trabalhando em osso, a gente vai evitar. Tem muita gente que diz, eu precisei tirar 8 dentes, porque os dentes não cabiam na arcada, né? A arcada não comportava. E aí a gente evita essas extrações lá na frente, em caso de pessoas que são classe 3, que tem o queixo mais na frente, a gente evita aquelas cirurgias ortognáticas. São esses tratamentos precoces para evitar tratamentos mais traumáticos, mais, digamos que mais dolorosos, né? Porque já existem muitos traumas da cultura, né? O barulho da caneta lá, enfim, que vai arrancar dente e tal. E isso tudo é um trabalho que vocês vão... eu vejo e acompanho, né, pelas razões que você sabe, minha esposa é dentista, que houve uma evolução muito grande na conscientização e com isso acabaram-se muitos mitos, né? Mas ainda tem muita coisa para ser vencida. A gente ainda é um trabalho de formiguinha, a gente ainda vai nessa conscientização aos pouquinhos. Alguma iniciativa no Julho Amarelo que possa ser colocada em cena aqui para as pessoas? É apenas só um chamamento para que nessa época de férias... Sim, o que a gente pode chamar é convidar os pais a olharem as bocas dos filhos e assim levar essas crianças ao odontopediatra para que essa avaliação possa ser feita. Hoje em dia, a gente diz que não é mais cárie, não é mais doença periodontal. O odontopediatra ele tem que ter um olhar como um todo. Eu costumo sempre dizer que a boca ela está dentro de todo mundo, dentro da gestante, dentro do bebê, dentro do idoso, dentro da criança. E a gente tem que se inserir dessa forma. Então, não é só ficar voltado só para aquela cárie, só para aquela gengivite. Não, a gente tem que olhar como um todo. E o Julho Laranja é esse convite a olhar essa arcada dentária, a esse osso que está crescendo errado. Por exemplo, se a criança quebra uma perna, ela vai colocar alguma peça, aparato para consertar. E aí o aparelho é justamente esse aparato para que essas arcadas cresçam corretamente. Olha só, a gente sai do Julho Amarelo agora, porque laranja, aliás, do Julho Laranja, para conversar com Camila sobre pacientes especiais nessa época de pandemia. A gente está falando toda hora aqui, você que está em casa deve ter essa noção muito clara, porque toda hora a gente aborda o assunto pandemia nas suas várias vertentes, como ele chega, como a gente passa a viver esse tempo aí difícil, que graças a Deus os números estão em queda, mas a gente tem que ter muitos cuidados. E aí, eu quero saber como é que vocês se comportaram nesse momento aí de pandemia com pessoas que precisam de um tratamento ainda mais especial pela condição que eles têm.
Sim, o atendimento ao paciente com necessidades especiais requer um olhar diferenciado, né? Obrigada. Requer um olhar diferenciado, não só no contexto do cuidador, né? A gente vê essa dificuldade na escovação, nesse cuidado em casa, mas no consultório. Então, muitas vezes, esse paciente precisa ter uma contenção, então precisa haver mais pessoas dentro desse consultório e que terminem caindo naquela de aglomeração. Só que, assim, muitas vezes, esse paciente, quando chega pra gente, ele já chega em urgência. Sim. Ele já chega necessitando desse atendimento. Ele não chega no princípio do problema, né? Do problema. Vai ali, deixa, não, depois vai. Não, é difícil porque não consegue o horário e tal. Todo mundo botando a sua complicação. Exatamente. Ele já chega necessitado daquele atendimento. E aí a gente, como profissional da saúde, a gente precisa fazer. Então, a gente tem que usar tudo que o Ministério da Saúde preconiza, né? Todas as proteções individuais, porque, acima de tudo, a gente tem que fornecer esse atendimento, né? Então, e eu estou conversando com Camila sobre esse assunto especificamente, porque Camila Castelo Branco, também é uma das coordenadoras de saúde bucal no município de João Pessoa. E aí, bem dentro dessa temática, pandemia, pacientes com especiais, tem espaço, tem atendimento dentro da rede pública? Sim, com certeza. A gente funciona... Porque se reclama muito, aí eu quero saber exatamente, para poder... Reclama, que eu digo, não é que esteja chegando reclamação, mas a gente sabe, buzino, né? Dizendo assim, porque não tem atendimento, tá tudo fechado por conta de pandemia, mas me parece que a odontologia não deixou de funcionar em momento algum da pandemia. Em momento algum a gente parou. Nós temos 3 CELs, onde esses 3 CELs temos especialistas com necessidade. O que é CELs? Centros de especialidades odontológicas, que é o que o PSF, né, a Unidade de Saúde Básica, faz procedimentos básicos. Sim. Nos CELs, a gente tem o procedimento especializado. Então, a gente faz canal, faz extrações mais complicadas, como o dente ciso, e a gente tem o atendimento ao paciente com necessidade especial e aquele paciente que colabora mais, né? Então, o paciente o paciente que colabora mais? O que a gente consegue fazer até a contenção. Existem alguns pacientes, Gerardo, que a gente precisa levar para um bloco cirúrgico, entendeu? Sim. E aí, nesse contexto de pandemia, os hospitais estão voltados para o Covid. Então, as cirurgias de Covid, realmente, nesse momento, a nível nacional, a gente não está podendo fazer. Sim. Mas aí, o que a gente consegue fazer nos CELs, a gente faz. E eu falo que eu já fui fazer, porque eu estou na coordenação como gestora, mas eu sou apaixonada pela clínica. Não quer abandonar, não quer se distanciar, né? Não me distancio. Então, quando eu posso, eu vou lá no CEL e faço o atendimento mesmo. Tem muita incidência de pacientes com esse perfil? Sim. A gente tem em torno de 18% da população brasileira tem algum tipo de necessidade especial. Sei. E aí a dificuldade não é por simples, uma sala, tem que ter muitos equipamentos para isso, essa estruturação. Essa estrutura. A gente tem os CELs, eles são todos com acessibilidade, a gente tem todos os aparatos, inclusive a gente tem o oxigênio, caso o paciente precise desse aparato, né, de alguma necessidade durante o atendimento. Então, a gente tem esse aparato nos nossos serviços e também temos os especialistas em pacientes com necessidades especiais. Aí eu vou perguntar algo que seja mais amplo, porque a gente vê o problema do paciente no gabinete odontológico é uma situação, mas o carente chegar ao CEL, ter acolhimento, como é que funciona essa estrutura de acolhimento e de chegar com condições? Porque geralmente as pessoas menos abonadas, né? Elas chegam com muita dificuldade, por isso que talvez demorem demais a chegar. O que acontece? O SUS, né, ele tem toda uma sequência de encaminhamento. Então, esse paciente, ele é vinculado a um PSF. Sim. E aí, esse dentista do PSF, ele faz visitas domiciliares ou o paciente vai no PSF. A partir daí, ele faz um encaminhamento para o CEL.
E aí esse paciente já vai diretamente para o CELF. E aí tá acolhido... Acolhido diretamente no CELF. E aí já fica fazendo esse seu acompanhamento lá. Muito bem, muito bem. É muito interessante você estar em casa, saber dessa estrutura, né, que oferecida pelo poder público, que não tem custo algum, que não seja chegar lá, né? Isso. Bons profissionais. Como é que está o corpo de profissionais de odontologia dentro da Secretaria Municipal de Saúde? Eu tenho muito orgulho de falar dos meus colegas da rede pública. Temos ótimos profissionais, tanto nos PSF, na parte básica, na atenção básica, como nos CELs. Quer dizer que estamos resolvidos e dando suporte aí à população. Aí é outra coisa que eu quero perguntar a você, Camila. Eu sei que o setor de odontologia está inserido dentro da estrutura de vacinação aqui no município de João Pessoa. Como é que está a vacinação em João Pessoa, falando com o olhar de uma odontóloga, né? Porque geralmente a gente fala com o secretário Fábio, com a executiva Rossana Sá e alguém que seja a Aline Grise, que é a coordenadora, mas as dentistas estão lá participando desse momento na linha de frente, de combate mesmo. Na verdade, nós da secretaria, né, funcionamos todos juntos. Então, todos unidos. Na vacinação tem dentista, tem todos os profissionais, estamos lá, cada um na sua função. Eu já estive, todo mundo. E aí o dentista, ele faz teste de suave, o dentista está na vacinação. Eu acho, Gerardo, que a gente está numa fase que, se a gente não se unir, a gente não caminha. E eu acredito que a Paraíba e que João Pessoa, especificamente, está chegando e atingindo os objetivos que estamos por essa união. Então, a Secretaria de Saúde, comandada por Fábio Rocha, por doutora Rossana Sá, por Aline, por Rayana, que é lá do DAS, justamente por essa união. Então, a gente se une de todas as formas. Quando vai ter vacinação, vai abrir mais, junta todo mundo. Os dentistas, como a gente está lá no grupo, quando a gente diz precisamos de equipe, não tem um que não se propunha a participar. Então, assim, de estar lá anotando, como acredito que todo mundo que se vacinou, anotando como está fazendo toda parte. Então, quem teve a oportunidade de já se vacinar ou de um familiar, tenha certeza que é um trabalho muito grande de equipe. Mas os dentistas demoraram a receber vacina. Porque foi uma questão do Ministério Público. Então, né? O Ministério Público interfere até nisso, né? Interfere até nisso. Então, foi liberado no início e depois seguraram todos os profissionais de saúde. Mesmo estando na linha de frente, ali susceptível com cliente... colocando saliva para fora e podendo contaminar. Houve muita contaminação entre os dentistas? Eu não tenho esse dado, né? Esse dado. A gente vai ver uma matériazinha bem simples, que já que o assunto é vacina, a foto na hora da vacinação invadiu as redes sociais. Todo mundo sabe disso, né? Além de música, tem o pessoal que quer tirar ali, fazer a selfie, registrar aquele momento tão esperado. E é sobre isso que a gente vai agora trazer uma reportagem bem detalhada que você vai acompanhar. O momento tão aguardado chegou para as irmãs Michele e Gisele. E claro, o registro não podia faltar. É uma mistura de emoção, né? Esperança, tudo junto, né? É porque a gente tá feliz, né? Estamos comemorando, né? E não são só elas. Postar foto da vacinação contra a Covid já virou tradição. Tem que registrar esse momento, né? Histórico, né? E se não tiver foto, a vacina não funciona, né? As fotos têm trazido alegria para as redes sociais. A típica selfie com esse comprovante já está por todos os lados. Afinal, todos querem comemorar o momento, o que é super válido. Só é preciso tomar alguns cuidados na hora de postar os dados pessoais na rede. As informações que aparecem no cartão de vacinação podem abrir portas para golpes, mas não precisa dispensar a selfie. Alguns ajustes na foto já resolvem. Use um editor de imagem desses que tem no próprio aparelho do celular e coloque uma tarja preta ou alguns riscos em cima de dados importantes. Por exemplo, o número do lote da sua vacina, tá? O seu nome completo, data que você vai tomar outra vacina e até o local onde você vai tomar. A Vivian, que até se emocionou na hora da vacina, já sabe como vai fazer. Tem que proteger, gente. Bota só o nomezinho aqui, ó.
a informação que precisa passar, vai ter foto, vai ter vídeo. Olha, eu quero dizer que eu mesmo, quando fui tomar recentemente a vacina, eu não quis fazer fotografia para publicar, mas eu não quis fazer pela aquela questão, né? Eu ia mentir, dizer que a minha idade era uma e é outra, e aí não quis mostrar. Mas existe realmente um trabalho em cima do outro. Todo mundo quer registrar, postar e comemorar, né? É por aí. Então, esse momento é muito especial para todo mundo. Você já tomou a vacina? Tomei a segunda dose. Como odontóloga, como né? Como odontóloga, certo. Sim. E aí, fez o registro? A primeira dose, sim. A segunda, não. Já não precisava, né? Já tinha passado, né? Só para dizer, estou imune. Ainda tem 15 dias depois da segunda. Da segunda dose. João Pessoa está abastecida de vacina por esses dias, por hoje, segunda-feira? Sim, está na segunda dose. Na segunda dose, continua com segunda dose. Continua com segunda aí quando dose. chega uma grande leva de primeira, aí todo mundo é arregimentado para poder vencer logo. Por isso que tem aqueles serões, né, que fazem aí, uns corujões, como se fala. E aí eles abastecem bem e passam um tempo corujão. E assim, é uma dedicação muito bonita. Muito bonita, né? Camila Castelo Branco, muito obrigado pela sua presença aqui no Muito Mais. Fica mais aí um pouquinho, porque agora, olha só, a gente vai... Vamos para mais uma pausa, né? Muito mais, porque tem muita coisa ainda a ser dita, você não sai daí não vai se arrepender, a gente volta já.